Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. Vamos falar bastante aí sobre o jogo de ontem. Ramon Dias, que mais uma vez externou a sua preocupação e exigiu reforços. Vamos falar aí sobre a chegada de reforços no Vasco da Gama. O Ramon Dias que pediu um atacante e pediu um volante muito próximo aí de ser anunciado, tudo certo, tende a ser apresentado após o pré-olímpico e, cara, simplesmente a situação do Vegete. Vegete sai, Vegete fica, enfim, a gente vai explicar toda essa situação para você, torcedor Cruz Maltino. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o nosso vídeo. Pessoal, situação aí envolvendo o futebol do Vasco da Gama. Ontem o Vasco da Gama venceu por 2-0. O importante são os 3 pontos, mas o Vasco ficou claro que precisa contratar. O Vasco no primeiro tempo não esteve muito bem dentro de campo, uma escalação muito confusa do nosso treinador Ramon Dias. No segundo tempo ali, com a entrada do Paulinho, principalmente do Paê, o time jogou bem, fez um futebol ali muito dono de si, vence a equipe do Madureira e o Vasco da Gama agora é o líder do campeonato. Agora o Vasco encara no próximo domingo aí o Bangu lá no Mané Garrincha, e o Vasco da Gama vencendo vai manter a liderança aí do campeonato. Bom, pessoal, ontem o Ramon Dias simplesmente falou que o Aureliano não joga mais com a camisa do Vasco da Gama. O Vasco agora tem mais urgência ainda para buscar um zagueiro, para buscar ali um volante e também um atacante. De zagueiro já tá bom. E o seguinte, né? O Ramon Dias ontem falou, cara, é muito claro isso. Mais uma vez, o Ramon Dias pede contratações específicas no Vasco da Gama. O Vasco, com relação à situação de volante, né, está muito bem encaminhada a situação com o Sforza. O Sforza deve ser aí o 5º reforço do Vasco da Gama. A tendência aí é que ele chegue aí após o pré-olímpico. E o Vasco da Gama já acertou todas as bases salariais e as exigências que foram feitas aí com o New One Boys, tá? O jogador chega aqui com um contrato de 4 anos com o Vascão da Gama, e ontem o Ramon Dias até falou sobre o jogador. O jogador já tem 130 jogos ali pela Liga Argentina, com pouca idade, e passou por todas as categorias de base de seleção argentina, sub-17, sub-20 e a sub-23 agora, certo? Então, bem-vindo aí o esforço aqui no Vasco da Gama. O Vasco tem outras negociações que estão pendentes aí também, certo? Agora tem dinheiro para poder contratar, porque o Marlon foi vendido oficialmente para o Shakhtar Donetsk. A gente sempre coloca essa situação da venda, porque como a 777 Partners não tem dinheiro, se faz necessário aí vender algum ativo para poder contratar, e a gente espera aí que o Vasco dê prosseguimento aí em algumas negociações que estão paralisadas, porque eu acho que chegou a hora da 7777 Partners investir. Se você olhar para o time do Vasco, Laureano, esse time do Vasco é ruim? Não, não é. Esse time do Vasco dá para o gasto, dá ali para poder disputar, entendeu? Dá para competir. Agora, para ser campeão,
o Vasco precisa de uns 4 reforços aí. Quando você olha para o time do Vasco, vamos colocar aqui, ó, o time do Vasco jogando com 3 zagueiros, vamos colocar o Vasco com Léo Jardim, com PH, o Vasco jogando com João Vitor, também com o nosso Pelé e com Medel e Piton, o Esforça chegando, Paulinho e também o Dimitri Payet, e aí fica faltando 2 ponteiros que o Vasco não tem. O Vasco não tem nem ponta direita nem ponta esquerda. Esses jogadores que estão aí não estão rendendo, cara. Ontem o Rossi não rendeu, ontem o David não rendeu, né? A gente não tem, ainda mais com a saída do Aureliano e o Vegete lá na frente. Então, assim, o time do Vasco da Gama é um time que é muito promissor, sim, certo? Não é nenhuma baranga, é o melhor time aí, desde 2017, aquele time que a gente foi para a Libertadores, é o melhor time, mas precisa ali de reforços ali. A gente espera que essa negociação do Luciano Rodrigues avance, certo? O Vasco estava com 2 negociações aí, com o Luciano Rodrigues e com o Aravena. Se trouxesse esses 2 jogadores aí, colocaria o Vasco num outro nível, certo? Num outro nível. E toda essa situação aí que a gente pode estar esperando, porque precisa de jogador de lado de campo. Ah, Laureano, chegou o Adson. O Adson é esse jogador? Entendeu? É uma aposta. Na verdade, é uma aposta. E sobre a situação aqui do Vegete, certo? Cara, ontem o que fizeram antes do jogo para desestabilizar o ambiente do Vasco da Gama, vieram a público para poder simplesmente falar que, porra, que o Vegete estava de malas prontas e que teria ali uma reunião com o Grêmio. E aí é o seguinte, né? A gente toma aí conhecimento do seguinte: o empresário do Vegete falou agora para a ESPN, certo? Falou agora para a ESPN sobre a situação aí do Vegete. E o empresário bateu o martelo, tá? Notícia de agora, abre aspas. Estamos esperando a renovação com o Vasco. Já está tudo ok. Pablo está feliz no Vasco. Então coloca por terra aí qualquer possibilidade do Vegete sair do Vasco da Gama. Sobre a situação do Vegete, eu tenho essa opinião. Ele tem contrato com o Vasco até 2025, certo? Ele faz 36 anos, né? Ele tem 1 ano e meio ainda de contrato. Esse ano ele faz 36 anos. O Vegete, ele deve estar pedindo aí 2 anos, 2 anos e meio de contrato. O Vasco tem que tomar cuidado para não fazer um contrato muito longo, para não ficar com um atacante aí com 38 anos, entendeu? Então, assim, então acho que isso também tem um peso também. Sou totalmente favorável à renovação, vamos dizer assim, ao aumento salarial do Vegete. Agora o Vasco tem que tomar cuidado para não estender muito esse contrato aí, porque já é 1 ano e meio de contrato com um jogador que vai fazer 36 anos esse ano. É a minha opinião. Deixa a sua aí e bora atrás de reforço aí. Um volante e um atacante que o Ramon pediu. Agradeço pela atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!